Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo. Se você não fechou, que nós tivemos toda a liturgia no livro de Êxodo, agora nós passearemos pelo capítulo 2, a partir do verso de número 11. Êxodo 2, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês os deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Só até aqui. Senhor Deus Pai, que o Senhor nos abençoe no entendimento do texto. Que mente e coração estejam conectados agora na iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa sair daqui mais cheios e compreendedores da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. No final de 2014, precisamente no dia 25 de dezembro, no Natal, foi lançado no Brasil um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis. Conhece esse filme? Estrelado pelo famoso ator Christian Bale, aquele que fez a trilogia de Batman. O filme conta a história e a trajetória de Moisés e segue uma interpretação, uma linha de interpretação que nós dizemos na teologia que é a teologia liberal. Ou seja, é um filme de Hollywood, tentando desconstruir a narrativa sobrenatural que nós encontramos nas Escrituras. Especialmente em Êxodo, nós vemos muitos milagres da parte de Deus. Para você ter uma ideia, a primeira praga do Egito, aquela em que as águas do Nilo e do Egito como um todo se transformaram em sangue, o filme interpreta como um ataque feroz de crocodilos que banhou os rios de sangue. Em outro momento, o mar aberto, na verdade, era uma seca sazonal que aconteceu ali naquele tempo de Moisés. Ou seja, o filme tenta desconstruir o relato bíblico em várias instâncias. Mas o filme tem uma virtude. O filme mostra a trajetória de Moisés. A trajetória de alguém falho, inseguro, temeroso, pecador, um exilado, mas que estava sendo moldado por Deus. Que tinha na sua vida os planos redentivos da parte de Deus para ele e para o seu povo. Isso o filme tem uma virtude. E com isso em mente, então nós pensamos na nossa própria vida. Nós também temos a nossa própria trajetória. Nós também somos moldados por Deus. Isso que eu quero mostrar para você a partir do texto que narra um pouco a trajetória de Moisés, mas aplicando a minha e a sua vida. Com isso em mente, vamos adentrar um pouquinho no texto agora. O texto aqui ele se configura como uma narrativa bem peculiar na narrativa do Êxodo como um todo. Porque nós somos mostrados
ou nos é revelado esse Moisés como um homicida. Alguém que viria a ser o libertador do povo de Deus, mas ao mesmo tempo alguém capaz de cometer um grave delito ou pecado. Se nós nos atentarmos para o início do capítulo 2, especialmente nos versos de 1 a 10, nós vamos ver uma história singular da providência de Deus para com o menino, o bebê, Moisés. E a partir então do verso 11, meio que de uma maneira abrupta, o narrador faz questão de que seja assim, nós já temos um Moisés aqui adulto, que continua sendo acompanhado pela providência pessoal da parte de Deus. E se olharmos mais atentamente ainda, veremos que o livro todo do Êxodo já abre com a descendência de Jacó sendo cuidada nas terras egípcias, nos mostrando que Deus é soberano, que Deus está no controle da história, que Deus está no controle do seu povo e que ele faria cumprir aquela promessa feita a Abraão. É assim que o livro do Êxodo abre. Mas algo importante da gente observar aqui é que, tal como em outras narrativas bíblicas, o personagem aqui dessa narrativa, ele não é o herói triunfante. Ele não é. Ele não é aquele pintado, mostrado e demonstrado como alguém que não é capaz de errar. Pelo contrário, o texto faz questão de mostrar o seu erro e nos conduzir a uma compreensão a partir do que acontece aqui na sequência da narrativa. Precisamente o que nós estamos vendo aqui é Moisés quebrando o mandamento. Não matarás. E ainda assim, apesar das suas falhas, Deus o usa como o guia para a nação de Israel, como aquele líder necessário e providente da parte de Deus para que o povo fosse liberto do Egito. A formação da liderança de Moisés tem aspectos profundos que nós podemos enxergar como Deus atuando também para com o seu povo e no desenvolvimento nosso, enquanto crentes no Senhor Jesus. Da mesma maneira que Deus atua na vida de Moisés, Deus atua nas nossas vidas. De tal forma que a gente consegue então responder a pergunta: como que nós podemos confiar que, assim como foi feito na história de Moisés, Deus está diretamente envolvido na nossa? Apesar de nós, apesar dos nossos fracassos pessoais, apesar dos nossos erros grotescos, dos nossos pecados, como explicar isso? Como explicar a providência de Deus apesar de nós? E é por isso que eu quero dar o tema desse sermão nessa noite da seguinte forma: os nossos fracassos não anulam a Deus. Os nossos fracassos não anulam a Deus. E eu quero ver com vocês 3 estágios que Deus trabalha no nosso coração a fim de nos moldar, a fim de nos fazer mais parecidos com Cristo, de tal forma que isso vai ser visível na história de Moisés. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a primeira coisa que nos é mostrada, a partir do verso de número 11 até o verso de número 14, é que Deus vai nos moldar. Deus é quem nos molda. Deus é quem forma o nosso caráter. Deus é quem nos amadurece. Quando nós lemos aí, a partir do verso 11, nós vamos ver um Moisés cuja vocação para ser líder do povo de Deus estava em pleno amadurecimento. Observe aí. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Só até aqui. O que notamos é que Deus já estava trabalhando no coração de Moisés. O que acontece aqui é uma identificação, uma empatia de tal forma que ela só pode ser sobrenatural. Porque pensa bem, Moisés, ele foi criado na melhor posição que ele poderia ter sido criado. Na fina cultura egípcia, no melhor da literatura do seu tempo, no melhor dos banquetes, da comida, do entendimento do mundo. E ainda assim, Moisés se identifica com um povo escravizado. Mesmo com essa fina educação, ele diz: eu sou um desse povo. O que faz com que isso aconteça? Como que isso chega no coração de Moisés? O autor aos Hebreus
nos dá luz sobre esse texto. Lá no capítulo 11, nos versos 24 e 25, ele fala sobre essa mudança de vida no coração de Moisés. E ele diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O autor aos Hebreus é muito claro, meus irmãos, em enfatizar que essa é uma operação da fé. É fé. O que nós estamos enxergando aqui no texto é um coração regenerado, exercendo fé em algo para além de si mesmo. Alguém que consegue dizer: eu digo não para os prazeres transitórios do pecado. Eu prefiro ser maltratado junto ao povo de Deus do que viver nessa fina cultura e ainda assim longe de Deus. Essa é a mesma natureza que é operada no meu e no seu coração. É assim que Deus faz conosco. Não importa se você lembra ou não o dia da sua conversão. O que importa é se o seu coração tem esse entendimento de que você agora nega os prazeres transitórios do pecado e vive para alguém muito maior do que a si mesmo, do que você mesmo. É assim que nós somos moldados. Deus amadurece a nossa vocação, o nosso entendimento, mas Ele mesmo opera fé em nós. Se fôssemos deixados à nossa própria sorte, se eu e você pudéssemos de alguma maneira tentar alcançar a boa mão de Deus, falharíamos. Porque ninguém é capaz. É necessário uma operação sobrenatural, tal como feita no coração de Moisés, para que a gente possa dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus. E esse povo é o meu povo. Mas o texto prossegue, já aí no verso 12, narrando o homicídio da parte de Moisés. Após essa identificação e essa empatia, outro pecado nos é mostrado aqui: dois irmãos, dois hebreus brigando, um abusando e explorando do outro. Moisés resolve agir conforme a sua natureza. Veja, Deus ainda está trabalhando no coração desse homem. Ele está amadurecendo e entendendo muitas questões que o viriam a fazê-lo como o líder da nação. Mas nesse momento aqui, agindo conforme a sua natureza, Moisés mata o egípcio. Brutalmente. Porque esse é o verbo que aparece para nós no original, no hebraico. Nassã. Um ato tão violento que qualquer um sentiria vergonha de tê-lo feito. Um comentarista do texto diz que o ato de Moisés olhar para os lados não significava necessariamente o medo de ser preso. Mas Moisés, ele temia que alguém estivesse olhando e pudesse vingá-lo. Era assim que funcionava a cultura no Antigo Oriente. A vingança era um elemento presente nas tratativas de homicídio, de assassinato, de brigas, dissensões. Então Moisés olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém ali vai vingar e ele resolve agir conforme a sua natureza. Ele faz igualzinho o seu ancestral Levi fez. Vocês lembram do relato de Levi? Que aparece lá em Gênesis capítulo 34. Hoje pela manhã eu tive que abreviar, não pude contar toda a história porque nós estávamos com as nossas crianças. Mas em Gênesis 34 nos diz de um relato de abuso sexual. Vocês lembram de Siquém e Diná? Uma das filhas de Jacó, filha de Lia. Siquém era filho do príncipe Eveu. Lembram na liturgia, quando nós lemos, no comecinho, lá em Êxodo capítulo 3, aqueles vários povos da terra prometida que Deus ia dar ao povo de Israel? Entre eles está citado os heveus. E aí nós temos a figura de Siquém e Diná. Siquém toma Diná, o texto nos dá o entendimento de que houve ali uma relação sexual não consentida. E então, Levi vinga sua irmã. Age da mesma maneira que Moisés mais tarde agiria. É claro que nesse sentido, os dois estavam agindo em socorro a um irmão. E essa parte é importante de entender. Porque Deus está começando a trabalhar Moisés, mesmo e apesar do seu desastroso erro de matar, de cometer um homicídio.
E aqui, mais uma vez, vale ressaltar o quanto a literatura bíblica ela é fidedigna. Ela se preocupa em colocar os detalhes para nós. E ao contrário de outras narrativas próximas, nós temos muitas do Antigo Oriente ou do Oriente Próximo, quando nós estudamos teologia. A Bíblia, ela faz questão de pintar os seus personagens ou demonstrá-lo para nós com seus erros, com seus pecados. Você se lembra da história de Davi? Você se lembra da história de Salomão? Você se lembra de Abraão mentindo sobre Sara? E geração posterior, Isaac fazendo a mesma coisa? A Bíblia não demonstra esses personagens como heróis por si mesmos. E a gente tem todo o cuidado de ensinar no nosso ministério infantil de que, afinal de contas, nas Escrituras só existe um grande herói: o Senhor Jesus. Todos os outros, assim como nós, são limitados, falhos, pecadores, gente que comete erro grotesco. Mas ainda assim, os nossos fracassos não anulam a Deus. As outras literaturas, elas tendem a maquiar. Os seus personagens são heróis imbatíveis, infalíveis, com uma moralidade completamente exemplar. As Escrituras não, porque esse papel só cabe a Jesus, só cabe ao Senhor Jesus. Continuando na narrativa, Moisés mata e esconde o corpo na areia. O que vai se prosseguir é que no dia seguinte, Moisés vê esses dois irmãos brigando. E Moisés toma uma atitude de intermediar. E aqui acontece algo irônico da parte da narrativa. Um deles diz: quem te pôs como juiz sobre nós? Você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio? Você vai matar a gente, vai esconder o corpo na areia? E Moisés naquela hora descobre que ele foi descoberto. Souberam do que ele fez. A grande questão aqui é que essa ironia do texto é porque a reatividade dos hebreus ali demonstra precisamente quem Moisés seria daqui a pouco para eles. O juiz, o líder, aquele que guiaria o povo, aquele que lá em Números, capítulo 12, no verso 3, seria dito a respeito dele, Moisés, como uma pessoa de mansidão, o homem mais manso dos seus tempos. Vocês veem paralelo com o Novo Testamento? Aquele que é manso e humilde de coração, capaz de nos achegar para perto de si, que chama todos os cansados e sobrecarregados, oprimidos, e diz: venham para perto de mim. Jesus. Moisés está se tornando a semelhança de Jesus. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. A obra que é feita em Moisés é feita em nós. Já parou para pensar nisso? E ela é feita em nós a partir da obra de Jesus. O texto não é sobre Moisés. O texto é sobre Jesus. Você conseguiu ver isso, identificar? O texto é sobre a transformação e a reconciliação que é promovida pelo próprio Deus. Não a partir de nós, mas a partir daquele que ele sim, infalível, completo, redentor e libertador final das nossas vidas. Se a gente for sincero, a gente vai ver um constante trabalho de Deus no nosso coração. Não é verdade? A gente vai ver Deus transformando pessoas iradas em pessoas calmas. Você era uma pessoa irada no seu passado? A gente vai ver pessoas viciadas em toda sorte de vício, em pessoas que podem exercer domínio próprio. Isso aconteceu na sua vida? Nós veremos pessoas que antes eram preguiçosas, apáticas, se transformando em pessoas aguerridas, trabalhadoras, líderes. Deus faz isso. A história de Moisés, ela se interlaça com as nossas histórias à medida que a gente percebe o nosso próprio lugar na história. Que Deus está trabalhando também em nós, que Deus está fazendo uma obra que é continuada, não só individualmente, mas também na igreja, coletivamente. Deus está tornando a sua igreja, ou a sua noiva, cada vez mais santa, cada vez mais santificada para ser apresentada naquele grande dia. E é aí que nós entramos na história, porque nós, gentios, somos alcançados pela graça de Deus, somos alcançados por esse favor, somos alcançados pela obra de Jesus. Aquilo que Deus começou em Abraão, Moisés, Jacó, pode listar qualquer personagem do Antigo Testamento.
Ele continua nas nossas vidas, Ele faz as nossas vidas. Deus molda o nosso caráter. Esse é o primeiro estágio do trabalho de Deus em nós. Primeira parte da sua atuação. Em segundo lugar, Deus nos coloca para servir. Deus nos coloca em posição de serviço. Antes de liderarmos, antes de exercermos influência para com outras pessoas, antes de cargos ou qualquer coisa do tipo, Deus nos dá um coração de servos. É assim que Deus trabalha, a gente vê isso a partir do verso de número 15. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. E Moisés começa a observar o que está acontecendo. Então o texto continua. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés é colocado aqui numa posição de serviço. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Moisés foge da presença de Faraó. E você já se perguntou por que Faraó está tão irado com Moisés? Por que a volição, a vontade de Faraó é tão voltada e orientada para agora matar Moisés? Isso acontece por 2 fatores que o texto nos explica. Porque Moisés se identificou com o povo escravizado, isso era um ultraje. E segundo, porque Moisés, ao matar o egípcio, ele se coloca numa posição de crime étnico. Ele diz, com toda a rejeição, não faço mais parte desse povo, eu não quero mais saber de vocês, e estou arcando com as consequências, posso ser perseguido. Funcionava exatamente assim no Antigo Oriente. Os crimes, eles exerciam vingança. Então Moisés passa a ser agora um foragido, mas que, abrigado na terra de Midian, começa a servir. Começa a servir. Deixa eu falar algo que eu falei hoje pela manhã. A nossa igreja é uma igreja que tem crescido. Graças a Deus por isso. Às vezes nós, no conselho, ficamos até sem entender por que nós estamos crescendo. Deus tem feito no nosso meio, mas essa tem sido uma realidade, é um fato sobre a Igreja Presbiteriana Bueno. Mas sabe de uma coisa? Nós não queremos só crescer. Nós não queremos apenas ter números, demonstrar números. Essa não é a nossa vocação enquanto igreja. A nossa vocação é uma igreja que serve, que ama, que cuida, que ao amar ao Senhor de todo o coração, nos colocamos em serviço. Essa é uma mensagem clara para os velhos membros da Igreja Presbiteriana Bueno e também para aqueles que estão se achegando. Essa é uma igreja que precisa ser conhecida como uma igreja de serviço. Porque essa é a posição que Deus nos coloca. Esse é o segundo estágio do texto. Então, se você se achegou até aqui, permita-me ser um pouco duro com você nessa hora. Pensando que você apenas sentaria no banco da igreja, se serviria do cardápio de sermão, de serviços, da tarde da alegria ou de qualquer coisa, e que você apenas desfrutaria disso, da sua comodidade, então você ainda não entendeu algo fundamental sobre a igreja. Igreja é para amar e cuidar, para servir e também para ser servido, claro, sim, mas sempre numa posição de irmãos que se cuidam. Nós precisamos entender isso. E é assim que nós queremos crescer, não é, Ivânia? Cuidando uns dos outros, amando verdadeiramente. Nós vamos falhar no meio desse processo, tá? Não vamos acertar sempre. Hora ou outra o seu calo pode doer, porque a gente pode pisar. E Deus também vai usar isso para trabalhar o seu coração. Deus vai usar isso para trabalhar na sua igreja. Mas se você entender a sua posição como alguém que serve, isso será contornado. E o próprio Espírito Santo vai santificar o seu coração para viver a igreja de uma maneira mais plena. Fecha esse parênteses. A fuga de Moisés do Egito é tão interessante que em outras literaturas do Oriente Próximo tem narrativas iguais. Isso mostra mais uma vez que a Bíblia era o grande documento que inspirou histórias.
Então, quando a gente diz para os adolescentes que o professor está começando a atacar a fé, dizendo, mas a Bíblia tem muita história parecida. Sim, sabe por quê? Porque a Bíblia é a fonte. E quando a gente vê a história de Moisés, existe uma lenda chamada a história de Sihune, que conta a mesma história de Moisés praticamente. Alguém que, temendo a desaprovação de Faraó, foge para a região da Síria, vai para Canaã. Antes disso, ele conhece o chefe de uma tribo e se casa com a filha desse chefe. Essa história nós acabamos de ler. É a história de Moisés. Mas outros povos pegaram essa história e adaptaram, mais uma vez, demonstrando que a Bíblia é a grande fonte de conhecimento, de história. Mas o texto está nos dizendo aqui sobre serviço. O que acontece na sequência é Moisés observando a injustiça daqueles pastores da região e agindo em prol das filhas do sacerdote de Midian. Moisés está sendo trabalhado como um grande líder da parte de Deus. Ele precisava enxergar e captar as injustiças e defender as causas, porque é exatamente isso que ele vai fazer junto ao povo de Deus, quando constituído como líder da nação. Moisés estava sendo trabalhado nessa posição de servo. E veja só, eu e você também seremos trabalhados nessa posição de servo. Não deixe isso escapar do seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia nos serviu de tal maneira que a nossa resposta de fé é constrangimento. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se despiu da sua glória, encarnou, viveu uma vida limitada de homem, enfrentando tentações, enfrentando as necessidades fisiológicas que eu e você enfrentamos. O ser que é completamente Deus se encarna e vem viver uma vida humana para nos servir de tal maneira que a sua morte é a morte que nos traz paz. O castigo que foi colocado sobre ele é o castigo pelo qual eu e você nos reunimos nessa noite, em adoração, para adorar o nome de Jesus. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 20, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do serviço dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então não se trata de exaltar Moisés, mas se trata de exaltar a Cristo, o nosso Redentor, aquele que vive, que ressuscitou, por meio de quem toda boa obra é feita. Então me entenda bem, se você faz uma boa obra, não é porque você é bom, não é porque você merece. Se você participou da mesa do Senhor nessa noite, você não mereceu hora alguma, momento algum, mas porque Deus, em Jesus Cristo, fez a obra perfeita. Isso diz, meu irmão e minha irmã, que Deus vai trabalhar em nós, apesar dos nossos fracassos homéricos, apesar dos nossos erros e pecados grotescos. Deus, se o nosso coração for para Ele, Ele mesmo vai se encarregar de mudar, transformar, nos santificar. Eu não sei qual é a história da sua vida, eu não sei por completo, sei de alguns. Não sei se lá atrás você se arrepende de algo grave ou você se arrepende de uma escolha. Eu verdadeiramente não sei. O que eu sei é que Deus pode usar a sua história, inclusive para que você sirva a outra pessoa. Talvez porque você errou feio lá no passado, Deus pode usar a sua história para que outra pessoa não erre, para que outra pessoa se encaminhe pelas veredas da justiça. Deus pode fazer isso na sua vida e na minha vida. Então não olhe para o passado com o rancor de alguém que não tem justificação, mas olhe com o olhar de alguém que é justificado. E por isso o passado, ele pode ter o seu valor, mesmo que com os pecados e erros, porque eles são crucificados na cruz junto a Jesus. E a partir de agora a nossa vida é uma vida de testemunho ambulante. A gente sai por aí falando sobre o que Jesus fez na nossa vida, o que Ele faz na nossa vida e que Ele retornará. Por fim, o último estágio
é que Deus, Ele mesmo se tornará a nossa esperança. Ele mesmo se tornará a nossa esperança. Os versos 18 a 22, os versos finais, mostram isso. Moisés consentiu, verso 21, em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O nome Gerson tem a ver com peregrinação, com forasteiro, na verdade. Então Deus cuida do seu exilado Moisés, tal como Deus cuida de nós. O que nós vemos aqui é a bondade de Deus encaminhando a vida de Moisés, de tal forma que o pão é propiciado, verso 20, sendo uma das alusões na teologia bíblica daquilo que o próprio Senhor Jesus vai fazer conosco, nos propiciando o seu corpo. E depois um casamento, de igual forma, o casamento que representa Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. Deus está fazendo isso na vida de Moisés para ilustrar um ponto, de que Ele cuida de nós, de que Ele mesmo vai se transformar na nossa esperança. Moisés era um forasteiro, um peregrino, e ele colocou o nome no filho justamente para se lembrar disso, de que ele era um peregrino. Mas por fim, Deus molda Moisés usando essa lembrança e esse sentimento de forasteiro, de peregrino. Moisés, como grande líder do povo de Deus, ele vai demonstrar que o povo de Deus e nós também somos peregrinos. Também estamos em uma condição forasteira nessa terra. O mundo jaz do maligno, nós lemos nas Escrituras. Mas enquanto nós peregrinamos, nós sabemos que Deus tem um trabalho de reconciliação em Jesus Cristo, nós lemos o texto de Colossenses, e de que a nossa esperança final é a volta de Jesus. Deus se torna finalmente a grande esperança da nossa vida. E nesse evento final, inconfundível, nós desfrutaremos das promessas eternas de Deus. Tal como nos é dito lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, veja bem, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deus se torna a nossa grande esperança. Sabe o que isso significa? No último estágio em que Deus está moldando o nosso caráter, que Deus pode tirar qualquer outra fonte de esperança da nossa vida. Qualquer outra coisa que se coloque como um poste ídolo, como algo ou alguém a ocupar o lugar de Deus, Deus, na sua misericórdia e amor, pode tirar da nossa vida, para que apenas Ele, e somente Ele, seja a nossa esperança. Então, se você coloca a esperança no seu dinheiro, no seu plano de saúde, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus sonhos e nos seus hobbies, cuidado. Eles podem ser levados para que Deus, o único e verdadeiro Deus, seja a sua única esperança. Não idolatre nada ou ninguém. Deixe que esse lugar da adoração e da veneração seja ocupado somente por Deus. E deixe que Deus, no seu coração, seja a única fonte concreta de esperança. É nele que eu e você podemos nos refugiar. É isso que o texto nos diz. Se você está com dificuldade de entender isso, eu te indico uma literatura. Leia O Peregrino, de John Bunyan. Você vai entender sobre esse sentimento de esperança e de peregrinação. Mas saiba que essa vitória, ela não é assegurada pela nossa força. Ela é assegurada pelo sacrifício de Jesus. O texto finalmente está nos conduzindo para esse entendimento. De que nós podemos entender que Deus utilizou as experiências de Moisés de maneira análoga às experiências de Israel. Para quando o povo peregrinasse no deserto, visse naquele seu líder alguém que também peregrinou e pudesse ver a mão de Deus atuando. Deus pode fazer isso na sua vida. Que o povo, enquanto ouviam as histórias
de como Deus os livrou com forte mão, se sentiam cuidados por Deus. Deus pode usar a sua história para que outra pessoa seja cuidada por Ele. E por fim, esse texto, essa passagem, todas as Escrituras, é sobre Jesus. É sobre a fé que eu e você precisamos depositar nele. Esse é o entendimento claro de todas as Escrituras. Se alguém prega as Escrituras contrário a essa ideia de que é tudo sobre Jesus e que tudo converge na pessoa do Filho, então essa pessoa não entendeu as Escrituras. O texto está nos dizendo finalmente de quando olhamos para Cristo, ou de quando olharmos para Cristo, melhor dizendo, nós estamos olhando para o nosso libertador final. É Ele quem nos livra do pecado. É Ele quem nos coloca junto ao Pai em reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, primeiro, aplicando o texto, confie que Deus está no controle da sua história. Confie que Deus não se esqueceu de você e não se esquece de você. E que os perrengues que a gente passa nessa vida cumprem o propósito de sermos moldados por Deus. As dores, as lutas, os lutos, isso tudo é para que a gente seja mais amoldado à feição de Cristo Jesus. Segundo lugar, aplicando o texto, sejamos servos o tempo todo. Nos coloquemos em posição de serviço na casa de Deus, nas boas obras. Pergunte para a liderança, para nós pastores, como é que eu posso ajudar, pastor? O que eu posso fazer? A gente sempre tem serviço, né, reverendo Romo, para ser feito, graças a Deus. Não fique apenas ainda na posição cômoda do banco. Seja servo. Ligue para um irmão, para uma irmã. Pergunte como está a semana, ore, se coloque à disposição. Sirva. E por fim, nutra a esperança em Jesus e na sua volta. Não deixe que nada concorra com isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. O Senhor é amoroso para conosco a tal ponto de nos dar o Seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja morte é o maior exemplo de serviço que nenhum de nós poderíamos alcançar. Mas o Senhor morreu em favor de nós. Senhor, se há alguém nessa noite aqui que me ouve, que me escuta pela internet, que ainda não entregou a sua vida, que ainda não declarou e confessou com a sua boca, alcance essa vida, Senhor. Que o Espírito Santo convença da justiça, do juízo e do pecado. E que hoje ainda a minha oração é, essa pessoa possa entregar a sua vida. Possa experimentar das delícias e das promessas eternas tuas, ó Deus. Senhor, faz da tua igreja, faz dessa igreja local, da igreja presbiteriana do Bueno, uma igreja que ama, que cuida, que serve. Que esse seja o entendimento de cada membro aqui da igreja, Senhor. E por fim, Senhor, não deixe que nada concorra no nosso coração contigo. Que o Senhor seja único e exclusivo. Que a gente possa amar o próximo porque a gente ama o Senhor primeiro. Que a gente possa amar os nossos cônjuges porque o Senhor nos ama primeiro e porque nós amamos o Senhor em primeiro lugar. Que nós possamos amar os nossos filhos de igual forma. Que nós possamos viver a nossa vida entendidos de que só vale a pena viver essa vida se ela for para o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.